Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre as negociações do Internacional que nas últimas horas da janela de transferências estão a pleno vapor. E eu começo com o Gustavo Maia, atacante, 20 anos, já está em Porto Alegre, que vai ser reforço do Inter até o final de 2022, vindo por empréstimo do Barça. E mais, eu tenho as condições deste negócio, que foram muito interessantes para a direção colorada. Gente, essa é a primeira informação. Gustavo Maia, 1,68 m, atacante de velocidade, formado nas categorias de base do São Paulo, é jogador do Inter. Ele já está em Porto Alegre, fez exames, aquela coisa toda. O cara foi emprestado pelo Barcelona B até o final de 2022, contrato de 1 ano e meio com o Inter. E aí esse contrato tem duas situações que são muito favoráveis para o Colorado. A primeira é, o salário dele é de 15 mil euros apenas. O Barça B não vai pagar salários astronômicos, não pense isso. 15 mil euros hoje é 92 mil reais. O Inter tem condições de pagar isso para qualquer jogador do seu elenco, paga muito mais, paga meio milhão. Só que mesmo assim, a direção conseguiu convencer o Barcelona a pagar 50% do salário. Metade vai ser o Inter, metade vai ser o Barça. E hoje dá para dizer que ele vai receber os mesmos 92 mil mensais, só que 46 o Inter deposita, 46 mil o Barcelona deposita. Mais do que isso, se quiser ficar com o jogador definitivamente, ter ele no seu plantel e assinar contrato com o Gustavo Maia, basta o Inter pagar um valor que está mais ou menos fixado em 10 milhões de reais. Me garantiram as pessoas que fizeram o negócio que foi colocada uma cláusula entre 1,5 milhão de euros aproximadamente. Os caras disseram, olha, o Inter pediu para ser 10 de reais e nós estamos finalizando para ser isso. Vai ser 1,500, 1,600. É 10 milhões de reais. Gente, 10 de reais é basicamente o que o Celta de Vigo vai pagar caso o Galhardo dê certo lá para ficar com o jogador definitivo. Ou seja, o Inter está fazendo um negócio muito, mas muito interessante com o Barcelona. E aí, você pode ver a situação da maneira que quiser. Por quê? Esse é um menino que na temporada 2018, no Sub-17, fez 36 jogos e marcou 30 gols. Fenômeno do São Paulo. Na época que estava no São Paulo, o técnico Diego Aguirre disse, olha, eu acompanhei ele lá e todo mundo falava que ele era um fenômeno. O Barça pagou 4,5 milhões de euros para contratá-lo há uma temporada atrás. Mas é justamente isso que pode ser olhado de uma outra maneira. O Barça há um ano pagou tudo isso pro cara e um ano depois já tá desistindo dele. É bem verdade que desde que o Messi saiu, o presidente disse que vamos passar por uma reformulação, o treinador tá limpando a área, eles estão passando por uma reformulação profunda. Só o tempo e o campo vai nos dizer se foi um bom negócio ou não. Financeiramente não vai ter prejuízo, mas é só isso que eu quero te dizer. O Inter pode ter feito um negócio espetacular contratando um fenômeno ou, de fato, o Barcelona tem razão, liberou o cara para ele vir por aqui. Kaique Rocha, zagueiro, 20 anos, está contratado pelo Inter. Contrato de empréstimo de 2 temporadas junto à equipe da Sampdoria. Esse é um menino formado na base do Santos, de 1,95 m, que eu já falei no canal. Um empréstimo que o Inter está fazendo. Só que aí eu fui buscar mais informações dele. Primeiro, ele tem passagens, embora que relativamente curtas, mas pela Seleção Brasileira Sub-17 e pela Seleção Brasileira Sub-20. Foi uma convocação na Seleção Sub-20, ele jogou só uma partida, mas tem. Foi em algum momento lembrado pela Seleção Brasileira de base, o Kaique Rocha. Outra, ele é muito amigo do Yuri Alberto. Me passaram as pessoas que trabalham com ele que do Sub-13 ao profissional do Santos, os dois estiveram sempre lado a lado. O Yuri vai praticamente reencontrar um amigo aqui no Internacional. Esses dois jogadores são contratados. Tanto o Kaique Rocha, zagueiro, quanto o Gustavo Maia, atacante, estão finalizados. Empréstimo, o Inter não paga nada, tem apenas o salário, no caso de um paga metade, eu não sei o salário do Kaique, ainda estou a descobrir, estou tentando descobrir, mas esse é o detalhe. Passou pela seleção de base e também é amigo do Yuri Alberto. Tem uma negociação que está sendo especulada, mas não vai acontecer. O site do jornal português Record, lá de Lisboa, postou o seguinte: Renan Ribeiro, goleiro brasileiro, 31 anos, ex-Galo e São Paulo, está em uma lista de possibilidades do Internacional. Na verdade, os colegas lá não é bem essa informação, tá? Eles colocaram uma informação que provavelmente o Sporting de Portugal está divulgando, mas a real é outra. O Sporting quer muito contratar Marcelo Lomba, goleiro do Internacional, e está fazendo várias investidas tentando a contratação desse jogador.
ainda não conseguiu, e o Inter, embora não queira renovar com o Lomba, gostaria de contar com ele até o final do ano, porque precisa ter pelo menos um goleiro experiente para compor o seu elenco, e o Sporting está tentando esta negociação e forçando uma troca. Vem Renan Ribeiro para cá, já que o Inter quer um goleiro experiente, eles não querem usar o Renan Ribeiro, vai o Lomba para lá. Esta é a real. Só que o Inter não quer contratar o Renan Ribeiro. Acha que não tem o porquê, é um goleiro que não vai jogar aqui, o seu titular é o Daniel, e se tiver um outro goleiro, tem que ser um cara extremamente barato ou uma jovem promessa da base. Esta é a situação. O Sporting é quem está tentando o Lomba, e tenta com força, com vontade. Mas a janela está fechando, o Lomba não deve ir, e esta foi uma tentativa deles. Nada mais do que isso. Forçaram um negócio que provavelmente não vai acontecer, a não ser que surpreenda-se nas últimas horas da janela, o que não é a tendência. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.